meus amados irmãos, com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, convido você a se inscrever no nosso canal, comente abaixo do vídeo e toda semana nós postamos vídeos da Escola Dominical, então se inscreva para você não perder os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Amados queridos irmãos, aqui é um estudo preparatório para professores e alunos da Escola Dominical. Então, amados irmãos, nós vamos estudar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando as lições bíblicas da classe de adulto da revista CPAD, com o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista desse quarto trimestre é o pastor Elienay Cabral. E hoje, amados queridos irmãos, vamos estudar a penúltima lição, que nós vamos falar sobre o seguinte tema: a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Nós sabemos que a palavra apóstolo significa enviado. Então nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele enfrentou vários desafios pregando a palavra de Deus. Nós vemos que antes ele perseguia a igreja de Cristo, perseguia os primeiros cristãos. Nós vemos, amados irmãos, que eles arrastavam homens e mulheres. E nós vemos que depois de Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, ele teve uma grande transformação de um velho homem para um novo homem. Então, ele teve desafios, ele perseguia os cristãos e tornou-se perseguido. Nós vemos que os judeus queriam matar o apóstolo Paulo. Vamos continuar aqui, amados irmãos. O textuário nos diz: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na carne mortal. Aqui está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Você que tem a Bíblia revista, você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 53. Fala o seguinte: porque convém que isto incorruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, amados irmãos, nós vemos que nosso corpo ele é mortal. Nós vemos que o pecado veio no primeiro casal, e a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós todos éramos afastados da glória de Deus, mas o sangue de Cristo nos resgatou. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala que o corpo ele será transformado. Nós vemos que os mortos serão ressuscitados primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados. E aqui, amados irmãos, nós vemos que aqui fala que o corpo ele será revestido na imortalidade. Nós vemos que o corpo ele vai para o pó, mas a alma ela é imortal. O espírito, a Bíblia diz que ele volta-se para Deus. Nós vemos, amados irmãos, que o homem possui três partes: espírito, alma e corpo. Nós vemos quando o homem morre sem Jesus, ele vai para o Hades. E o homem que morre com Jesus vai para o paraíso. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala que o corpo ele será imortal depois da morte. Nós vemos que o corpo ele vai acabar, mas a alma ela não acaba, a alma ela é imortal, o espírito também. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a verdade prática diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo ele teve que passar pela experiência de Deus. Nós vemos que antes de ser apóstolo, ele passou pelo deserto, passou pelas provas e passou pela experiência. E nisso ele foi aprovado. Nós vemos que ali no livro de Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias, nós vemos que a primeira viagem missionária ele começou em Antioquia. Ali começou a ser apóstolo. E nós vemos, amados irmãos, que ali em Antioquia cresceu o evangelho. Nós vemos que em Éfeso ele preparou vários líderes para pregar junto com ele, como Timóteo, Silas. E aqui, amados irmãos,
nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi preparado por Deus. Nós vemos que ele foi cheio do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, continuando aqui. Aqui fala, amados irmãos, na leitura bíblica em classe, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do 7 ao 15. Não vamos ler por causa do tempo. Aqui vai falar o seguinte: o objetivo geral: conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Nós vemos, amados irmãos, que a nossa vida, ela tem 3 fases: o nascimento, o crescimento e a morte. Nós vemos, amados irmãos, que o mundo não era para existir a morte, mas por causa do pecado do casal, veio para toda a raça humana. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, amados irmãos, nós vemos que o casal, ele pecou. Nós vemos que a serpente veio com aquela maçã para Eva. Nós vemos que Deus falou para o casal não comer do jardim do bem e do mal. Nós vemos que a Bíblia diz que a serpente, ela enganou, mas ela não forçou a Eva e Adão a comer aquela maçã. Eles pecou por sua vontade. E nisso, amados irmãos, eles morreram primeiramente espiritualmente, depois fisicamente, depois a morte eterna. Então, amados irmãos, nós vemos que existe 3 mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte eterna é desligada do céu, é direto para o inferno. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor, ele deu seu Filho para salvar a humanidade. Então, nós vemos que o pecado surgiu a morte para toda a raça humana, tanto como homens e mulheres. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui o primeiro ponto. Vamos falar sobre os objetivos, os subtópicos, que fala o seguinte: mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E o último ponto, destacar as acusações e prisão de Paulo no tempo. A introdução diz o seguinte: nosso Senhor deseja que tenha consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve dar coragem para fazer a sua vontade. Nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo ele teve coragem de pregar a palavra de Deus. Nós vemos que ele pregou para os judeus. Os judeus, eles rejeitaram aquilo que o apóstolo Paulo ensinava. Nós vemos que alguns deles aceitavam. Nós vemos que o judeu achava que a mensagem da cruz era blasfêmia. E nós vemos, amados irmãos, ele pegou 3 grupos: judeus, gregos e gentios. Nós vemos que os gentios são aqueles que não pertencem à classe do grupo de judeus. E aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve coragem de pregar a palavra de Deus, ensinou a sã doutrina. Nós vemos que amou aquela igreja tessalônica. Então, nós vemos aqui, ele teve coragem diante da morte. Nós vemos que, como Eliseu também, Eliseu, nós vemos que Elias, ele desafiou aqueles 450 profetas de Baal. Nós vemos que eles falam: desce o fogo do céu no Monte Carmelo. Nós vemos, amados irmãos, que depois daquele, ele teve aquele desafio. Nós vemos que naquele momento, depois que terminou o seu ministério, ele passou para o sucessor Eliseu. Nós vemos que passou a capa. Mas aqui, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não tinha o seu sucessor, mas ele tinha o Espírito Santo. E nós vemos que Moisés também tinha o seu sucessor, Josué. E, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele pregou a palavra de Deus com ousadia, enfrentou. Nós vemos que a Bíblia diz que ele, junto com Paulo e Silas, nós vemos que ele foi preso. E nós vemos que ele orava, cantava de madrugada. Nós vemos que a cadeia se quebrou. E naquele momento o carcereiro estava todo espantado, não estava entendendo nada. De madrugada aquelas cadeias se quebraram, eles oravam, cantavam. E nós vemos, amados irmãos, que
o carcereiro, ele se arrependeu e se rendeu aos pés do nosso Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele pregava, ensinava, e nós vemos que ele foi perseguido pelo evangelho. Nós vemos que muitos missionários também que é perseguido pelo evangelho. Nós vemos que são missões transculturais. Missões transculturais são aqueles que pregam fora. As missões urbanas são no bairro, na escola, no trabalho. Então, amados irmãos, aqui fala o primeiro ponto. A consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Nós vemos, amados irmãos, que antes ele era Saulo. Nós vemos que Saulo significa desejado e Paulo significa pequeno. Nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, mudou do hebraico para o grego. Nós vemos que antes era Saulo no hebraico e no grego é Paulo, que significa pequeno. Então, Atos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler aqui, amados irmãos. Abra sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia em casa e vamos estudar a palavra de Deus. Atos 9, 15 fala o seguinte: E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Então, amados irmãos, nós vemos que o Senhor escolheu ele para pregar a palavra de Deus. E antes ele perseguia os cristãos. Ele achava que estava certo fazendo aquilo, açoitando, matando. E nós vemos que ele percorreu 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco. Nós vemos que a Bíblia não cita que ele montou num cavalo. E quando ele chegou em Damasco, a Bíblia diz que ele caiu por terra. E nós vemos que o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento ele reconheceu que ele estava errado, aquilo que estava fazendo, perseguindo os primeiros cristãos. E aqui, amados irmãos, nós vemos que ele perseguia, ele tornou-se perseguido. Ele começou a pregar ali nas sinagogas, e os judeus perseguindo a Paulo, porque ele perseguia os verdadeiros cristãos. E aqui fala, amados irmãos, esse tempo havia chegado por apóstolo. Haja visto seu desejo de ir a Jerusalém mesmo, por ouvir o profeta Ágapo. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 11. Fala o seguinte: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando a seus próprios pés e mãos, lhe disse: Isto disse o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta o entregarão nas mãos dos gentios. Então nós vemos, amados irmãos, que Paulo chega a Jerusalém e é preso ali no templo. E ali no momento ele foi açoitado, ele foi perseguido pelos judeus. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o profeta Ágapo, ele foi usado pelo Espírito Santo para dar a mensagem ao apóstolo Paulo, que ele seria entregado para os judeus, nas mãos dos judeus, para ser morto. E aqui, amados irmãos, e aqui fala: Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoite pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho a minha por preciosa, contanto, com para alegria a minha carreira. Atos Apóstolos 20 e 24. Vamos ler aqui. Fala o seguinte: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que no caminho de Damasco, o Senhor chamou ele para fazer a obra de Deus, mas naquele momento ele não foi consagrado por Deus para ser apóstolo, mas ele passou pela experiência de Deus, foi para o deserto da Arábia, e ali, amados irmãos, ele ficou 14 anos na experiência. E nós vemos que aí quando ele começou a fazer as viagens missionárias, aí o Senhor aprovou o seu trabalho, ali ele foi aprovado como apóstolo. E aqui, amados irmãos, nós vemos que
O livro de Atos dos Apóstolos, o escritor foi Lucas. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, a profecia de Ágapo, porém, não tinha caráter decisivo, mas o apóstolo com consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Eles sabiam que o seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. E é preciso, e todo obreiro tem pleno discernimento das circunstâncias por vontade de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que ele teve coragem de pregar a palavra de Deus. Então, ele foi perseguido. Então, nós vemos, amados irmãos, aqui, no primeiro ponto, a parte 2, de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que era Mileto para Tiro. E sua despedida era em Mileto. Foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir. Nada mais prenderia nem mesmo os filhos da fé, que fizeria para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou os discípulos da cidade. Foi ali que aconselharam a ir não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 3 e 5. Que fala o seguinte: e indo a já vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para Síria e chegamos a Tiro, porque navio havia de ser descarregado ali. Versículo 5. E havendo passado ali daqueles dias, saímos e seguimos no nosso caminho, acompanhando-nos toda com sua mulher e filhos até fora da cidade, e posto de joelhos na praia e oramos. Então nós vemos ali que ele pregou a palavra de Deus ali em Jerusalém. Ele ali foi preso pelos judeus. E aqui, amados irmãos, ele percorreu da embarcação de Mileto para Tiro. E, amados irmãos, ele fez várias viagens missionárias. Nós vemos que ele também não fez só viagem missionária, mas ele pregou também em várias cidades. E nós vemos, amados irmãos, ele fez a obra de Deus, ensinou aquelas pessoas, os novos líderes, os novos vocacionados, como Timóteo, Silas. E aqui, amados irmãos, continuando, em Tiro, Paulo se encontrou com seu discípulo da cidade, foi ali que aconselharam a não ir a Jerusalém, como enfrentaram muitas ameaças. Esses irmãos joelharam de joelho na praia com o apóstolo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual, misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra quando devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos uma missão espiritual. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele começou a fazer a obra de Deus. Nós vemos que toda vida tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, amados irmãos, nossa vida é assim. Nossa vida temos o nosso começo, mas temos nosso fim. Nós sabemos que nós somos mortal. Nós vemos que quando morremos, nós sabemos que o corpo vai para o pó. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, Gênesis 3, no começo do capítulo, Gênesis 3, versículo 16, fala o seguinte, 3 e 6, perdão, que fala o seguinte, 3 e 19, irmãos, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui, 3 e 19, perdão, 3 e 19, fala o seguinte, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus ele formou o homem, nós vemos que o homem, ele era sem vida. Nós vemos que Deus soprou a vida no homem, que significa, o Espírito significa pneuma, soprou nas suas narinas o Espírito. Nós vemos que ali o Senhor deu aquele Espírito e fez o homem alma vivente. Então, amados irmãos, nós vemos que nós fomos formados do pó, e do pó nós tornaremos. Então, o homem foi formado da terra. O Senhor formou o homem. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu ministério.
Então aqui nós vemos a sua despedida, a missão que ele fez aqui na terra. Então aqui nós vemos, passando por Cesareia. Nessa cidade o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornaria um evangelista inflamado pelo Espírito. Filipe, que recebeu pelo Espírito o apóstolo e seus companheiros, sua própria casa. Então nós vemos, amados irmãos, que continua a obra do Senhor, né? Nós vemos que Filipe, ele continuou fazendo a obra do Senhor. Vamos aqui para o segundo ponto, que fala o seguinte: a coragem para enfrentar as ameaças de morte, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração e deu-lhe uma certeza profundamente de ir ao fim do seu ministério e constantemente enfrentar qualquer ameaça. Note a coragem do apóstolo Paulo, que baseava assim em si mesmo, pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos que ele enfrentou várias ameaças de morte, nós vemos que ele foi perseguido, nós vemos que ali na sinagoga ele pregava a palavra de Deus. Depois da sua conversão, ele viu a sua transformação, mas os judeus continuou perseguindo o apóstolo Paulo. E nós vemos, amados irmãos, que Saulo e Paulo é a mesma pessoa. E nós vemos, amados irmãos, que ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele teve coragem de anunciar a palavra, pregou para os judeus rejeitavam, mas ele ensinava, não só ensinava, mas também falava sobre a sã doutrina, a palavra de Deus. E aqui o segundo ponto, a chegada de Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de uma boa vontade pelos irmãos da igreja. Então aqui, amados irmãos, ele foi bem recebido em Jerusalém. Nós vemos que começou o evangelho. Nós vemos que o evangelho começou a viagens missionárias que ele pregou em Antioquia, em Cilícia, em Éfeso. E nós vemos, amados irmãos, que ele pregou em várias cidades, em Jerusalém também. E nós vemos, amados irmãos, que ele fez a vontade de Deus. Nós vemos que o Senhor usou o apóstolo Paulo para anunciar a palavra, as boas novas de salvação. E aqui fala, Paulo se depara com os oponentes judeus. Então, nós vemos que são judeus. Judeus são aqueles que não pertencem ao grupo dos gentios. Então aqui fala, no dia seguinte, ao chegar em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos, Tiago, irmão do Senhor, e os principais líderes da igreja, Jerusalém. Ali ouviram do apóstolo que Deus está fazendo a vida dos gentios. Então, amados irmãos, gentios são aqueles que não pertencem ao grupo dos judeus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ensinava para os judeus, pregava a palavra, exortava a igreja. Nós vemos que o apóstolo Paulo, em todo momento, ele pregava, ele falava sobre Cristo. E aqui, amados irmãos, continuando, glorificava a Deus pelas maravilhas que ele havia por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus, que havia recebido o evangelho, mas sendo preso ao judaísmo. Então nós vemos, amados irmãos, que os judeus, eles pregavam sobre as leis. Nós vemos que pregava sobre o Torá. Nós vemos que antes Saulo, ele conhecia todo o Pentateuco, que são 5 livros, a qual Moisés escreveu. E nós vemos que ele também estudou com Gamaliel. Mas, amados irmãos, nós vemos que antes ele era Saulo. Ele achava que aquele povo que estava pregando ali era loucura. Nós vemos que ele achava que Cristo, que fosse a cruz, não era o Messias, era a maldição. E nós vemos, amados irmãos, que ele achava que era só o Torá. Então nós vemos que depois que ele foi matar mais cristãos, nós vemos que os cristãos que estavam em Jerusalém foram dispersos. Alguns deles foram para Damasco. E ali ele pediu a carta ao sumo sacerdote Caifás para ir até Damasco. Nós vemos que foi 240 quilômetros. Naquele tempo não tinha, como nós temos a tecnologia hoje, carro,
Uber. Nós vemos que a Bíblia também não fala que ele foi montado num cavalo, eu falei nisso aí. E, amados irmãos, nós vemos que quando ele chegou quase em Damasco, ali o Senhor teve um encontro com ele. E nós vemos que depois da sua conversão, da sua transformação, ele tornou-se apóstolo Paulo, depois da sua experiência. E aqui, amados irmãos, nós vemos que os judeus, ele acreditava mais só nas leis. E nós vemos aqui, esses judeus queriam que um cristianismo judaizante, que como costume, ritos tais como circuncisão, a guarda do sábado entre os Paulo e outros. Paulo, porém, era antes disso tudo. Então nós vemos que eles entendiam sobre as leis, sobre guardar o sábado. Nós vemos que a Bíblia diz que Jesus trabalhou 6 dias e o 7º dia ele descansou. No momento quando Deus formou a terra, né, a criação. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele prega sobre tudo, prega sobre não só as leis, mas também prega sobre a volta de Cristo, sobre a sã doutrina. Então, ele falava sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras. E aqui, amados irmãos, o terceiro ponto fala o seguinte: acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram seguintes: ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Ele não devia circuncidar os filhos nem da segunda lei. Então, nós vemos, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele ensinava a palavra de Deus. Então, ele ensinava tanto para os judeus, para os gregos, para os gentios. Então, os judeus, eles tinham mais as leis, que eram os 5 livros. Nós vemos que os 5 livros são pentateucos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala: os judeus, oponentes de Paulo, se torciam suas palavras, incitavam o povo a rejeitá-lo. Então nós vemos que os judeus não aceitavam o ensinamento do apóstolo Paulo. E nós vemos que aqui fala, continuando: no obstante, Tiago, os anciãos da igreja, fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de narizeu, pagar a despesa dele, raspar a própria cabeça, como demonstração de que praticava. Então, naquele tempo, amados irmãos, a lei era severa. Nós vemos que o povo tinha que fazer o sacrifício para perdão dos pecados. E nós vemos, amados irmãos, que hoje nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Por que não estamos debaixo da graça? Porque Cristo morreu por nós. Nós vemos que a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo quando Cristo estava na cruz. E nós vemos, amados irmãos, naquele momento houve a graça do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que antes a lei era assim: tinha que se purificar para perdão dos pecados. O terceiro ponto, a parte 2. A prisão do apóstolo Paulo, enfrentamento contra os algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo. Nós vemos que Pentecoste são 50 dias depois das festas, das colheitas. Nós vemos que, e aqui fala, os homens que ouviram esses tentadores agarraram o apóstolo e arrastaram para fora do templo, fecharam as suas portas. Essa gente começou a pedir o lixamento, o apedrejamento. Então nós vemos, amados irmãos, nós vemos que como Estevão, ele foi apedrejado. Nós vemos que Saulo, antes ele era Paulo, antes era Saulo, depois foi para Paulo, depois foi sendo Paulo. Nós vemos que antes ele perseguia os cristãos. Nós vemos que Estevão foi apedrejado pelo evangelho. E nós vemos, amados irmãos, que aqui o apóstolo Paulo também ele foi perseguido, aqui fala, foi lixado, apedrejado.
E aqui fala de Paulo. Essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lisas. A tristeza da despedida. Esse episódio mostra que devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele sofreu pelo evangelho. Então, ele pregou a palavra de Deus. Aqui, o terceiro ponto falando, passando por Cesareia, nessa cidade do apóstolo, aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali, Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi enviado para ajudar ali os diáconos, ali em Cesareia. Agora, amados irmãos, nós vamos aqui falar um pouquinho no terceiro ponto, que fala o seguinte, Paulo, diálogo com Lisas. No diálogo com Lisas, Paulo fala em grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era sicário egípcio, procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantava uma sedição contra o imperador tempo atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lisas, mas não confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele todo momento ele pregava o evangelho no poder do Espírito Santo. Então, ele foi perseguido pelo evangelho. Então, nós vemos aqui que Paulo também sofreu muitas acusações. Então, amados irmãos, nós devemos pregar a palavra de Deus, devemos anunciar. Nós vemos que muitos missionários também são perseguidos pelo evangelho, são mortos. Mas, amados irmãos, nós vemos que, como o apóstolo Paulo falou, morrer para mim é ganho. Então, nós vemos, amados irmãos, aqui fala, a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão de que Paulo tinha a missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele sofreu por evangelho. Jesus também, ele sofreu aqui na terra. Nós vemos que Jesus começou seu ministério aos 30 anos e terminou aos 33. Nós vemos que todo momento ele foi perseguido, ele foi maltratado. Nós vemos até Satanás tentou ele no deserto.